Caros amigos, muito boa noite. Estamos em direto desde os claustros, neste caso do Convento da Graça, ou neste caso no Museu Municipal Leonel Trindade, nesta noite e no caminho para as eleições autárquicas de 2021. Ao longo dos próximos dias, e já para trás deixamos duas entrevistas, nos próximos dias e até à próxima sexta-feira, vamos ter todos os candidatos que se apresentam ao ato eleitoral do próximo dia 26 de setembro, aqui para a cidade de Torres Vedras. Hoje é a vez do Bloco de Esquerda. Jorge Humberto, muito boa noite. Para já, muito obrigado por teres aceito o nosso convite para falarmos sobre esta candidatura do Bloco de Esquerda. Jorge Humberto, boa noite, 57 anos, professor. Como é que surgiu esta ideia de ser candidato à Câmara Municipal de Torres Vedras? Antes de mais nada, boa noite a todos, a toda a equipa, a todos os que me estão a ver. Obrigado pelo convite. É para mim um prazer grande estar aqui com a Rádio Oeste. Pois, professor com 57 anos, como é que eu apareço aqui, não é? Bem, eu sempre fui um militante político, digamos assim, não só partidário, mas em várias áreas da minha vida. Portanto, eu sempre intervi em associações, sempre intervi na imprensa, sempre intervi publicamente em várias situações. Fui filiado na UDP aos 16 anos, participei em campanhas eleitorais muito novo, naquele pós-25 de Abril, e portanto sempre fui muito politizado, digamos assim. Sempre quis mudar o mundo, não é? Mas entretanto, as coisas da vida levam-nos para caminhos diferentes, e quando foi as últimas eleições eleitorais, eu sempre fui simpatizante do Bloco de Esquerda. Eu percebi que algo estava a mudar na política portuguesa e que havia alguma tendência a começar a surgir um conjunto de ideias que eu julgava que já não existiam e que já era difícil existirem. E, portanto, eu pensei, bem, não posso estar aqui sozinho a escrever no Facebook e a dar umas ideias e umas bocas por aqui, eu tenho mesmo que me juntar a pessoas com as quais me identifico para tentar fazer alguma coisa, não é, mais pela minha terra e pelo meu país. E foi aí que eu decidi filiar-me no Bloco de Esquerda. Eu, quando me filiei no Bloco de Esquerda, eu não sabia ao que ia, portanto, decidi ajudar o Bloco de Esquerda em Torres Vedras. E depois daí a estar como candidato, é um percurso, enfim, rápido e que demorou cerca de 3 anos, em que o meu nome foi votado pelos militantes do Bloco de Esquerda como o cabeça de lista e eu aceitei o desafio. Eu gosto de desafios, gosto de coisas difíceis e aqui estou. E estás aqui nesta noite. Exato. O ato eleitoral do dia 26 é importante para o Bloco, no sentido de que tem como objetivo aumentar a participação no que diz respeito à Câmara, neste caso a vereadores. Será o objetivo chegar a um vereador? Qual é o principal objetivo desta candidatura? O nosso objetivo, eu gostava de ganhar a Câmara, se os torrienses me quisessem dar esse voto, mas tudo aquilo que vier é ganho, não é? O Bloco de Esquerda elegeu um deputado municipal e, portanto, se nós subirmos a votação, seja a que patamar for, para nós é bom, não é? Para nós é bom. Agora, se o Bloco tivesse um vereador, pois isso seria eu penso que seria, no fundo, o legitimar de um conjunto de ideias que o Bloco tem, que os torrienses acharam que era importante, não é? Dar esse upgrade aqui em Torres Vedras, essa pressão, elevar essas ideias até à Câmara Municipal, quem sabe também na Assembleia Municipal, e, portanto, seria um bom resultado, seria subir a votação. Isso seria um bom resultado, não é? Agora, ganhar seria o ouro sobre azul. Sim, mas um deputado seria um excelente resultado? Um deputado seria manter a votação, nunca é um grande resultado manter, não é? Mas face àquilo que se passou em Torres Vedras... Não, eu estou a dizer um deputado, não, um vereador, desculpa. Um vereador. Um vereador. Sim, um vereador seria um bom resultado, sim. O que faria aumentar também o número de deputados na Assembleia Municipal. Claro. Mas é uma incógnita. Torres Vedras, neste momento, é muito difícil fazer prognósticos, muito difícil. Há várias circunstâncias que tornam as previsões muito complicadas. O facto de haver 7 candidaturas baralhou aqui um bocadinho as contas do Bloco de Esquerda?
Não, nós não ligamos muito aos outros, nós não fazemos muitas contas, porque nós estamos habituados a fazer muito com pouco, não é? Nós temos um deputado municipal e ele apresentou mais de 30 propostas e intervém e discute, participou em 2 comissões, na Comissão de Mobilidade e na Comissão de Saúde. Nós todos intervimos na imprensa quando podemos e trabalhamos com o nosso deputado e, portanto, nós com o deputado fazemos muito. Se tivermos mais, fazemos mais. Portanto, o nosso objetivo não tem números. Eu pessoalmente estou muito tranquilo com isso, não tenho assim grande problema. Farei aquilo que os torrenses nos derem. Se os torrenses nos derem isto, fazemos o que pudermos. Se não nos derem nada, nós estamos na mesma no Bloco de Esquerda a lutar pelas nossas ideias, porque é isso que fazemos, não é? É isso que fazemos. E quanto à equipa que o Jorge leva para a Câmara, proposta para vereadores, foi uma equipa escolhida a dedo, foi uma equipa imposta, houve imposições por parte do Bloco de Esquerda? Não. No sentido? O Bloco de Esquerda é profundamente democrático. É um partido que tem democracia interna assim em grande nível e, portanto, as pessoas são escolhidas mediante... os cabeças de lista são votados e as listas são votadas pelos militantes, pronto, e depois têm que ser sancionadas pelo Bloco, mas isso eu penso que em todos os partidos. As pessoas que compõem a Câmara são meio escolhidas, meio por mim, meio decididas pelo partido. Há sempre um consenso para conseguirmos os melhores nomes e os melhores perfis. Nunca é uma imposição de ninguém, no Bloco não há imposições. Aliás, quando houver, eu saio logo. Na altura eu sei que quando surgiu o nome do Jorge Humberto para ser candidato ao Bloco de Esquerda, não vou cometer aqui nenhuma inconfidência, nós falamos ao telefone e eu perguntei ao Jorge Humberto se era candidato do Bloco de Esquerda. O Jorge disse, não, isto ainda tem que ser validado pelo partido. Sim. Havia muitas candidaturas, ou havia muita gente que se propunha a ser candidato? Não, a Torres Vedras não. A Torres Vedras não. A Torres Vedras houve apenas uma lista, uma moção, portanto, sou eu e mais os camaradas que estão na lista. Só que isso tem que ser votado primeiro pelos militantes e depois vai ao Bloco para que... No fundo, sancionar não é sancionar os nomes, é sancionar o processo, se houve transparência no processo, se houve democracia no processo de escolha, é mais por aí. Quanto à frase da vossa campanha, investir nas pessoas, garantir o futuro, o que é que esta frase quer dizer? Muita coisa, mas pronto, investir nas pessoas é no fundo o promover da vida real das pessoas, portanto é uma aposta do Bloco, olhar para a vida real das pessoas, a habitação, os transportes, o emprego, tudo aquilo que tem a ver com o dia-a-dia das pessoas, a precariedade, as dificuldades em conseguir, no fundo, ter os filhos, por exemplo, numa universidade, portanto, as coisas que têm a ver com a vida das pessoas. E nós, ao apostarmos nas pessoas, ao investirmos nas pessoas, estamos a garantir o futuro, quer em termos de educação, quer em termos das famílias, dos jovens e das famílias. E o garantir o futuro também tem uma dupla leitura que é a parte climática, não é? Porque nós temos também que garantir o futuro do nosso concelho e do nosso planeta e temos uma luta muito importante, que é a luta contra as alterações climáticas, que agora as pessoas estão um bocadinho adormecidas por causa do Covid, mas é um combate muito importante na próxima década. E, portanto, tem este duplo sentido. O Jorge Humberto, no que diz respeito à Câmara Municipal de Torres Vedras, que é aquilo que o leva a ser candidato, que análise é que faz a este último mandato, que está a terminar neste caso que vai terminar com Laura Rodrigues, que um mandato que foi algo atípico, mesmo para a Câmara, todos nós sabemos porquê, e que análise é que fazem a toda esta governação desde 1976 do Partido Socialista? Eu penso que o Bloco tem seguido bastante atentamente esta governação, aliás, porque é a única que temos há 47 anos, creio eu, por aí. E acho que há vários pontos que podemos, enfim, fazer um contraponto. Em primeiro lugar, as prioridades, não é? Já não estamos no tempo de ter prioridades no botão, na obra feita, no mostrar qualquer coisa, não é? Esquece muito a vida das pessoas. Nós temos um orçamento que
tem 56 milhões, que penso que vai subir aos 60 milhões. O orçamento da Câmara são 68 milhões. 68 milhões. Esse orçamento, muito pouco vai para as áreas sociais, para as áreas de habitação social, por exemplo, apoio aos jovens, essas coisas. Ainda andamos a construir um parque escolar que já devia estar acabado e que ainda não está, e já devíamos estar a pensar na qualificação das escolas, dotar as escolas de outras estruturas, como laboratórios e instrumentos musicais. Aí está a falar um bocadinho com o professor. Sim. Está Ou seja, da área. isto para dizer que temos que nos descentrar das prioridades do botão e da obra e pensarmos mais nas pessoas. E, portanto, o que o Bloco acha é que há que haver um reequilíbrio em relação às prioridades da Câmara. Há prioridades que estão muito em baixo e que temos que as alavancar para cima. Eu falei na habitação, é uma delas, habitação social e habitação pública, que não é bem a mesma coisa. A habitação pública, a batalha da habitação, que é um direito constitucional, mas que em Portugal nós não temos muito essa... Em Lisboa haverá programas, mas em termos nacionais estamos muito abaixo. Portugal só tem 2% de habitação pública, enquanto que os países da Europa já estão nos 2 dígitos há vários anos. E, portanto, nós temos esta bazuca neste momento, o PRR, não é? Que tem essa vertente também e é uma oportunidade única para nós tentarmos implementar um programa de habitação pública em Torres Vedras, quer seja, por exemplo, reconstruindo casas devolutas, mesmo adquirindo, construindo, edifícios da Câmara que estejam devolutos, aproveitar os planos de reabilitação urbana, que há aí agora muitos a ser udarendos, para reabilitar também. E, portanto, gostaríamos que houvesse uma boa percentagem de habitação pública no Concelho de Torres Vedras. Porquê? Porque a habitação é o maior peso que as famílias têm no seu orçamento familiar, toda a gente sabe. Para além de que os jovens depois não podem sair da casa dos pais porque não têm dinheiro para pagar uma renda. E, portanto, gera-se aqui um ciclo, não é, de desinvestimento nas pessoas que é preciso romper. Não é? Quais são as suas prioridades, se for eleito o Presidente da Câmara, quais são as suas prioridades para gastar 68 milhões de euros? Se formos a ver e se formos a analisar, temos um concelho bastante grande, 13 freguesias, um concelho bastante grande. É da opinião que 68 milhões de euros é pouco dinheiro? Eu tenho medo que não haja assim tanto dinheiro disponível, porque nos últimos meses... Pelo menos é o que está plasmado nesta altura no Orçamento da Câmara. Não, é que nos últimos meses a Câmara Municipal tem aprovado planos em cima de planos, propostas em cima de propostas, que estão aprovadas e, portanto, estão em marcha, que não estão feitas, nunca foram feitas. O Barro, temos o ARU, temos planos, muitos planos, e eu não sei qual é o peso que isso vai ter na próxima governação. Portanto, o Partido Socialista está a deixar uma herança de propostas que estão aprovadas e, portanto, estão em marcha. Inclusivamente agora foi aprovada um bocadinho à pressa a estrada para Santa Cruz, talvez fruto um bocadinho da época das eleições, que é mais um encargo que fica. Portanto, há muitos encargos que são heranças que vão ser feitas e, portanto, o próximo Presidente da Câmara não tem assim também, uma margem tão grande. Só sabendo a margem que se tem é que nós podemos saber, mas a habitação pública é uma grande aposta e uma segunda grande aposta é a área do ambiente e das alterações climáticas, portanto, todo o combate a essa área. E esse combate é uma prioridade que nós temos em relação a todas as áreas da Câmara. Por exemplo, construções têm que ter regras energéticas, podem vir a ter, não é? Podem vir a ter, por exemplo, a recolha de energias alternativas, o desperdício, por exemplo, dos serviços da Câmara e também nas empresas e os cidadãos. Depois, a área do lixo, onde há muito onde investir, a recolha de lixo. Nós estamos a fazer queima e a pôr em aterro uma elevada percentagem de lixo. Precisamos de reciclar mais, é um investimento que tem que ser feito, não é? A mobilidade é uma tragédia, não é? Nós não temos transportes públicos, as pessoas têm que vir de carro, não é? Não há alternativas, temos que ver toda essa área. Portanto, todas as políticas se levarem a esse caminho do ambiente, melhoria do ambiente. E depois os instrumentos de planeamento, não é? Neste momento o PDM
está a ser revisto na Câmara, dentro da Câmara, portanto, a oposição, por exemplo, não sabe o que é que está a passar, portanto, felizmente que não houve tempo para o fazer passar agora na última Assembleia Municipal, senão tinha sido mais um documento que ficava a hipotecar o futuro do próximo Executivo. Esse PDM tem que ser visto do ponto de vista do futuro do ambiente e por aquilo que me chega, está a ser muito focado na parte de onde é que se vai construir o urbanismo, que é onde está o negócio, onde está o dinheiro. E é por isso é que eu digo, as prioridades têm que ser invertidas. Neste caso, a prioridade de um PDM tem que ser o futuro, o ambiente. Como é que está a zona da cultura intensiva, não é? Em termos de estufas? Como é que aquilo está? Os grilos estão a morrer, nós sabemos que a água está a desaparecer, os solos estão a levar carregadas de fertilizantes, porque o solo também vai perdendo. Essa cultura intensiva é boa para o concelho, a médio prazo, no ambiente. O eucalipto, nós só vemos eucaliptos, nós vamos aqui, saímos ali do Sares, Machial até Monte Redondo, é um mar de eucaliptos. Onde é que estão florestas? Onde é que estão espaços equilibrados? Portanto, a preocupação é agora ir tirar PDM da área urbana às freguesias mais que não se desenvolvem tanto, do interior, para pôr no litoral, que é o que está a acontecer. E eu temo que, por exemplo, esta prioridade do ambiente esteja a ser esquecida em detrimento de outras ideias mais... Vamos a assuntos concretos, aqueles que, no fundo, os torrienses precisam de saber. O que é que cada um dos candidatos e o que é que cada um dos partidos propõe fazer. Vamos começar aqui por a questão da saúde, que é aquela que, nesta altura, mais em foco tem, devido à pandemia e à crise pandémica que estamos a viver. Sim. Como é que estamos de saúde? Como é que o Bloco analisa toda esta situação da saúde no concelho de Torres Vedras? Falta de médicos, falta de enfermeiros, um hospital degradado, falta de um hospital na região oeste, o tal Hospital do Oeste, que andamos aqui a discutir há 20 anos. Quais são as verdadeiras propostas do Bloco? Em relação ao diagnóstico, a saúde em Torres Vedras está uma lástima e em termos também da região oeste está muito, muito, muito mal. Nós temos um desinvestimento brutal aqui na região. Não é? Pronto, estamos a ser até um bocadinho desrespeitados do ponto de vista de população. Não é? Não temos tido capacidade reivindicativa, não temos tido capacidade de conseguir pôr investimentos. Não é? Médicos de família, temos 200 mil pessoas sem médicos de família. 20 mil. 20 mil. Cerca de 20 mil. 20 mil. Temos concursos que ficam desertos e, portanto, cada vez que há um médico que está de baixa na Ventosa, as pessoas ficam sem médico, depois arranja-se umas horas. Portanto, médicos de família, por exemplo, há duas coisas que se podem fazer. Uma a nível central, uma a nível local. A nível central é haver investimento na formação, nos concursos e na atratividade da carreira. Portanto, os médicos poderiam ter alguma atratividade do ponto de vista contratual e ter, por exemplo, exclusividade no SNS, outro tipo de situações, e haver mais concursos. Dizem que não há médicos. De facto, os concursos ficam desertos. Bem, então, porque é que não se abrem cursos de medicina? Há aqui um contrassenso. Nós não temos médicos. Nós aqui no Oeste e em Torres Vedras não temos. Se os há, pois então eles que venham. Se não vêm, então há qualquer coisa que não está a funcionar. Mas isto é a nível central, portanto é um problema estrutural que um Presidente de Câmara pode fazer pressão, pode manifestar-se, pode até ter posições firmes, mas não pode contratar médicos. Do ponto de vista da autarquia, há muita coisa que nós podemos fazer. Por exemplo, a rede de centros descentralizados de saúde. Chamadas unidades. As unidades estão. Familiar. Torres Vedras o Conselho do Oeste está mais atrasado nessas unidades. E isso pode atrair médicos, tem mais condições de trabalho. Em vez de haver um gabinetezinho que está na junta, que sobe a escada e tem um gabinetezinho, nós podemos ter 2 ou 3 gabinetes, onde pode haver um gabinete de enfermagem, pode haver o médico, até pode estar um internato, um médico a fazer um internato, que também. E podemos ter por exemplo, 3 gabinetes a funcionar, podemos ter melhores condições e isso atrai médicos. Não é? Pronto, essa rede descentralizada atrai médicos e melhora a situação. Podemos também ter apoios diretos aos médicos. Há concelhos no Oeste que o fazem, Mafra faz, Lourinhã, Cadaval fazem. Resulta, não resulta? Não sei. Torres Vedras nunca fez, nós nunca apoiámos a fixação de médicos. Portanto, e fazia? Apoiava? Se for Presidente, apoia?
Sim. esta fixação de médicos? Sim, claro. Por exemplo, o plano de habitação pública, uma das vantagens é, por exemplo, podermos ter habitação pública para, por exemplo, atrair médicos e professores que se deslocam, não é? Que nós sabemos, com as famílias às costas e que ainda têm que vir, já têm a sua vida no outro lado e têm que vir. Os médicos é a mesma coisa, os professores hoje em dia são contratados durante muitos anos e quando se fixam, quando se tornam efetivos, se ficam longe de casa, já têm uma família que tem que deslocar. Portanto, há aqui sempre estes problemas. Os médicos é a mesma coisa. Quando eles se formam, já têm 20 e muitos anos e, portanto, muitos deles também já têm famílias e já têm, portanto... E relativamente ao Hospital de Torres, um hospital que se tem vindo a degradar, nós sabemos que quem manda é a tutela, não é? Mas aqui há que fazer mais qualquer coisa da parte do próprio município. O Hospital de Torres é uma tragédia, é uma desilusão, sinceramente. A falta de união dos autarcas do Oeste é uma tristeza. E ainda continuamos naquela discussão de onde é que se vai fazer o novo hospital, que se há de ser aqui, se há de ser ali. É triste porque, de facto, é uma unidade que nos faz muita falta. Não é? Esta triste ideia de termos juntado 3 hospitais num é uma coisa que não resultou, pronto, que está à vista, não é? Portanto, construir um novo hospital é uma prioridade, é a prioridade número 1, diria eu, das grandes obras estratégicas para o Oeste, mas mantendo as unidades atuais, que isso até pode tornar o hospital mais barato. Qualificando, por exemplo, o Hospital de Torres? Tornando serviços de primeira linha e depois um hospital com serviços mais especializados. E podia até rentabilizar o hospital, em vez de um hospital brutal com tudo, ter 3 unidades de linha da frente, urgência pediátrica... Choca o Hospital de Torres não ter, por exemplo, uma unidade de cuidados intensivos? Claro. Aliás, o Bloco de Esquerda apresentou no Parlamento uma resolução que propunha, e foi aprovada, inclusivamente, e uma maternidade? Não é para, precisamente, a unidade de cuidados intensivos. Foi daquelas novidades que nós somos confrontados, de repente, o cidadão, não é? Porque veio o Covid e tal, não há unidade de cuidados intensivos. E nós ficamos assim, não há. E, portanto, é uma coisa triste, não é? É triste porque nós temos aqui uma população de 300 mil habitantes e é uma coisa completamente fora de questão. Portanto, tem que haver o empenho dos autarcas do Oeste em reivindicar, já que vamos ter agora fundos para melhorar o Sistema Nacional de Saúde, não é? A tal bazuca? A tal bazuca, nós temos que ter as verbas para o hospital, pelo menos inscritas, pelo menos para que... Ainda não há uma decisão? Pois. Quanto mais haver verbas. Pois, é muito triste. Mas não podemos descurar o investimento nos hospitais que existem. Atenção, esse investimento tem que continuar. A Câmara aí pode ajudar. Não é? Nós temos um hospital que não é, o edifício não é totalmente... ainda é paga uma renda, não é? À misericórdia, porque o edifício... E, portanto... há aqui um proprietário, portanto nem é bem uma situação assim muito estatal e seria uma situação a ver-se, mas eu penso que aí a Câmara pode ajudar, penso eu, em criar alguma dignidade em alguns serviços, porque de facto o hospital está muito sobrecarregado. E o Hospital do Barro? Poderá ser também um apoio, neste caso, à saúde para o Conselho, apesar de nós sabermos que aquilo não vai ser basicamente um hospital. Eu temo ser um bocadinho pessimista, mas eu acho que é um elefante branco, eu não sei como é que aquilo vai ser gerido nem feito. Eu não sei se as pessoas, eu sei que as pessoas têm a noção, mas já viram bem o tamanho do Hospital do Barro. Quanto é que vai custar manter aquilo para fazer o quê, não é? Aquilo é enorme, não vai ser para o hospital, não é? A Câmara não pode fazer hospitais. Para ser um centro de investigação, uma escola de saúde... Quem é que vai pagar a manutenção daquilo? Nós não conseguimos ainda fazer as escolas de primeiro ciclo do nosso concelho. Não conseguimos ainda. Como é que nós vamos gerir um Hospital do Barro? Pronto, tudo bem. Eu, por mim, acho que é interessante. Mas como é que vamos gerir aquilo? Onde é que há dinheiro para aquilo? Não é? Falou aí na educação, é professor, é uma área que domina, não é? Que sente, porque é professor e está no terreno, não é? Torres Vedras o Conselho está bem servido de escolas, na sua opinião? Eu penso que as escolas, a rede escolar ainda tem algumas deficiências, mas o que faz as escolas são essencialmente os professores, não é? E os equipamentos que as escolas têm. O resto são paredes, mas também há paredes que exageram. Por exemplo, a escola de Torres Vedras é uma escola centenária, aquela do avião. Aquilo já não é uma escola, não tem jeito nenhum, aquilo não tem acessibilidade, não tem...
Não sei se já repararam na escola de baixo, se for preciso lá entrar um carro de bombeiros ou uma ambulância, não entra, simplesmente não entra, não tem acesso. Não estou a alarmar ninguém, mas pronto. Ou seja, é uma escola antiga, é uma escola que não tem condições, que não tem. E a sua construção está adiada. As escolas de primeiro ciclo, até da Conquinha, estão atrasadas. Nós já precisamos, por exemplo, de uma escola secundária. As escolas secundárias estão a abarrotar. E com o secundário, com o terceiro ciclo e ensino profissional. Nós precisamos de ensino profissional. Ensino profissional em áreas onde haja equipamentos, por exemplo, curso de mecânica. Os jovens adoram curso de mecânica, mas para fazer um curso de mecânica são precisos equipamentos e que são caros. E uma escola não tem assim agora, não é? Portanto, e outros cursos que exigem equipamentos. Portanto, nós temos muita coisa para fazer na educação. Qualificar o ensino profissional, mais ensino secundário, acabar o parque escolar de primeiro ciclo e depois a segunda fase, que já devíamos estar nela, podemos tentar fazer ao mesmo tempo, que é qualificar as escolas com os equipamentos. As escolas não têm, por exemplo, instrumentos musicais para fazer uma banda. Uma escola que quer fazer uma banda não tem. Ateliês para as artes, não é? As escolas hoje em dia não são só aprender o português e a matemática, desenvolvem o cidadão em todas as suas dimensões e hoje temos exigências nesse aspecto. Não é? Uma pessoa não pode estar numa escola e nunca desenvolver a sua criatividade, a expressão corporal, fazer teatro. Portanto, as escolas ainda não chegaram aí. As escolas são salas de aula com as matérias mais académicas, mas depois o desenvolvimento integral do ser humano ainda está por fazer. Porquê? Porque não há equipamentos. Independentemente das escolas, do parque escolar ter crescido, porque houve várias escolas que foram construídas no concelho, todos nós sabemos que não se pode construir logo tudo de uma vez, mas tem vindo a ser construído. Agora para outubro vai ser inaugurado a nova escola de Pena Firme e também do Torcifal. Mas mesmo assim continua a ser pouco. Sim, ainda faltam, o Ramalhal, Silveira. Para mim, o mais importante é as duas da cidade. Pronto, existiu aquela estratégia de que se deveria começar a fazer centros educativos fora de Torres para que as pessoas não viessem encher as escolas da cidade e só depois então fazer a de Torres. Mas pensava eu que era uma coisa para uns 10 anos, mas não, já lá vão 20 talvez, e nós ainda estamos a fazer as escolas do primeiro ciclo, não é? Portanto, neste momento as escolas da cidade de primeiro ciclo estão a precisar de... Se for Presidente, o que é que propõe mudar? O que é que vai mudar? Em termos de educação, eu penso que se não houver dinheiro para escolas, não há dinheiro para mais nada. Se nós não conseguimos construir escolas, não devemos gastar dinheiro em mais nada. Pelo menos, nada, quer dizer, pronto, há coisas que são essenciais, mas, quer dizer, as escolas é o básico, não é? É a base do nosso crescimento como população, não é? E nós, inclusivamente, estamos a crescer do ponto de vista demográfico. E, portanto, nós temos mais 4,5% ou o que é, de pessoas, e, portanto, nós até estamos a crescer. Portanto, faz sentido investir na educação. As pessoas vêm morar para Torres Vedras, têm os filhos, formam família, trabalham, fazem os seus descontos e, portanto, é um investimento bom. Investir na educação continua a ser um bom investimento. Tem 57 anos, é torriense, de Gema, não é? Uhum. Há 57 anos que anda nas ruas de Torres Vedras, que percorre, se calhar, Torres Vedras de les a les, não é? O que é que acha da mobilidade da cidade? Não, nós não temos mobilidade na cidade, nós temos intenções de mobilidade, mas não temos mobilidade. Temos ciclovias, mas isso não é mobilidade, não é? Uma política de mobilidade é uma política integrada que engloba, desde logo, os circuitos a pé, os circuitos pedonais, aquelas distâncias que nós podemos percorrer a pé, 1 quilómetro, 1,5 km, pronto. Sítio para deixar o carro e depois irmos a pé. Portanto, ou seja, pensar a cidade em relação ao peão e não em relação ao carro. Pronto, essa. Depois, veículos alternativos. Nós temos que oferecer alternativa ao carro. Não é não deixar os carros entrar ou multar os carros, é dar alternativas, dizer assim, nós podemos trazer, por exemplo, bicicletas elétricas. Nem toda a gente pode andar de bicicleta. Outro tipo de veículos elétricos, por exemplo... Temos as Agostinhas, por exemplo. Os carros elétricos. As Agostinhas já são bicicletas elétricas, já há muitas elétricas. Mas se eu tiver uma bicicleta, onde é que eu a ponho? Parques de estacionamentos para bicicletas, não é?
onde é que eu a ponho? Eu trago o meu carro, estaciono ali num parque de estacionamento à porta de Torres e saco de uma trotinete ou de um Segway ou uma coisa que eu tenha para ir para a cidade e depois ponho aonde. Portanto, há que pensar não só nos parques de estacionamento dissuasores à volta da cidade, em sítios estratégicos, mas depois também quais são as alternativas. E a grande alternativa é o transporte público. E o TUT não funciona. Ninguém anda de TUT. Para além de ser complicado, paga-se, não é? E caro, e não serve às pessoas, porque se as pessoas não andam de TUT é porque alguma coisa está mal. Recentemente agora soubemos, já sabia, mas que o passe escolar não engloba tudo. Por exemplo, que é uma coisa completamente absurda. Portanto, nós queremos o transporte urbano tendencialmente gratuito e a funcionar com um circuito que realmente passe de X em X minutos e que possa servir de alternativa para o automóvel. Nós temos que oferecer às pessoas alternativas ao automóvel. Mas se for gratuito, acarreta muitos custos e muitas despesas para a Câmara, não é? Mas os benefícios do ambiente é um investimento. Se nós tirarmos os carros da cidade, estamos a investir no ambiente. É o apologista de uma cidade sem carro? Não. A cidade precisa sempre ter carros, porque os carros são a vida da cidade, mas só devem vir os carros que são efetivamente precisos vir para a cidade. Por exemplo, isto elenca muito bem aqui na nossa conversa, por exemplo, os comerciantes da zona histórica de Torres dizem que o grande problema foi-se ter tirado os carros do Largo de São Pedro. Sim. Ter-se retirado os carros. Sim. Então aqui estamos num contrassenso, não é? O problema da zona histórica é um problema onde não há uma solução boa para ninguém. Tem que haver um compromisso. Porque, de facto, as zonas históricas e as zonas centrais das cidades, de facto, devem ser devolvidas aos peões. Não é? Pronto. Mas temos depois o problema da vida social, mais da vida económica, que foi construída à volta do carro. E, portanto, é como desmamar, não é? Desmamar um drogado, não é? Nós vamos tirando os carros, mas depois o comércio vai ficando aflito. Há que haver aqui um compromisso, portanto, não há outra hipótese. Portanto, as pessoas têm que se sentar à mesa e têm, de facto, que falar sobre isso. Eu não sou apologista de tirar os carros todos, mas também não sou apologista de encher a cidade de carros. Nós temos que fazer as coisas com senso e com compromissos. Tem que haver compromissos, porque aqui esta solução da zona do castelo, da zona tradicional e do comércio é uma questão de um equilíbrio, da busca de um equilíbrio. Não é uma questão que é voltar outra vez a ter carros e extrair coisas, nem é tirar os carros todos. É um equilíbrio, nós temos que encontrar um equilíbrio. E só com as próprias pessoas é que nós podemos fazer isso. Como candidato, choca-o, e como torriense, passar, por exemplo, numa rua 1º de Dezembro, ver uma rua deserta, passar numa rua Serra Pinto, ver uma... choca-o, com certeza, não é? Claro. Que propostas é que tem para aquela zona? Bem, a revitalização do centro histórico é urgente. Lá está, a nossa proposta de habitação pública para a cidade passa pela reconstrução de habitação de voluta, ou que está parada, ou que não tem nada, para haver pessoas a morar no centro histórico e em toda aquela zona central. Se nós tivermos casas históricas ou casas na zona histórica recuperadas, de certeza que as pessoas gostam de morar lá. Eu, por exemplo, gostaria de morar na zona histórica. Mas como é que faria isso se, por exemplo, nós quisermos alugar uma casa no centro histórico? Com um programa de habitação pública. Financiado pela Câmara? Financiado pelo PRR, pela Câmara e com aquisição, rendas acessíveis. Seria uma forma de revitalizar aquela zona? Exatamente. E é isso que o Bloco propõe? É isso que o Bloco propõe. E quanto aos comerciantes? Sabe que há comerciantes que estão ali com... Exatamente. Nas ruas da amargura, como se chama a dizer, não é? Sim, nós podemos criar algumas ideias. O tal centro comercial virtual, por exemplo, em que na zona histórica pode coexistir o comércio e o turismo e o património, e em que as pessoas chegam ao início das ruas da zona histórica e têm um quadro eletrónico. Isto é uma ideia, não quer dizer que depois não se pode. E como há nos centros comerciais, em que nós clicamos sapatos e iluminam-se as lojas dos sapatos. E, portanto, se eu clicar vestuário, iluminam-se e eu vou, portanto, fazer da zona comercial um centro comercial. Também virtual, vendas virtuais. Portanto,
a zona histórica constituir-se num centro comercial com vendas online, por exemplo, é outro exemplo. Mas isso ainda afastava mais gente, não é? Daquela zona. Pronto. Se vamos para o online, as pessoas compram online já não vão ao centro histórico. Mas os comerciantes querem vender, se venderem mais... Sim, mas temos que revitalizar a zona, não é online. Cartão de desconto, por exemplo, cartões. Sim, poderá ser. Pronto. Estacionamento pago... Estacionamento gratuito. Estacionamentos, temos ali naquela zona, temos ali vários estacionamentos, mas é tudo pago. E eu já coloquei esta questão a outros candidatos. Por exemplo, nós se quisermos lá ir acima, não estamos aqui a fazer publicidade a quem quer que seja, se quisermos ir ao Arena Shopping, temos um estacionamento gratuito e temos lá tudo dentro, não é? Estacionamento gratuito mediante as compras como nós fazemos em Lisboa, noutros centros comerciais, a pessoa compra, tem um ticketzinho e depois desconta no estacionamento. Seria uma forma de... É uma forma de resolver isso. A minha preocupação é onde é que vamos pôr os carros, porque o estacionamento, de facto, que abrange ali a zona histórica, tem que ser num sítio ali ao lado da igreja, ou é um silo, ou então já não há espaço, nós não conseguimos estacionar ali, não é? Portanto, onde é que faríamos esse estacionamento? Isso é Começa a ficar cada vez mais apertado. Começa a ficar muito apertado porque os terrenos na cidade são muito apetitosos do ponto de vista urbanístico. E estar ali com um estacionamento, quando aquilo pode estar ali um prédio em que se vende andares a 300 mil euros, é óbvio que ninguém quer ter... Mas, por exemplo, temos estacionamentos na zona por debaixo da Câmara Municipal, no mercado municipal, temos... Esses estacionamentos não poderiam ser, não sei, qual será a vossa proposta, seriam gratuitos nesse sentido? São estacionamentos mais centrais, não é? Nesse sentido de que se a pessoa for usufruir do comércio local e depois com esse ticket a pagar o estacionamento, ser-lhe pago porque consumiu, comprou, nesse sentido é uma proposta interessante a ver-se. Não vejo porquê, porque não. E quanto aos estacionamentos pagos, acabava com eles ou... Isso seria muito, para mim, confortável dizer isso, não é? Em termos de popularidade, se calhar, toda a gente gostava, mas eu não sou defensor da gratuitidade assim total do estacionamento. Eu acho que a cidade precisa de carros, deve haver gratuitidade ou uma atenção para as pessoas que precisam de descarregar, que vêm comprar, etc. Mas nós temos que, de facto, ter controle nos carros que entram na cidade. Nós não podemos ter... Porque, aliás, o estacionamento pago nem resolve o problema. Nós temos estacionamento pago e não conseguimos estacionar, nem pago, não é? Quantas voltas não dou eu para ir ali à casa da minha mãe, na Conde Tarouca, para conseguir estacionar o carro para lá ir a casa? Quantas multas eu não apanhei, porque fico chateado, tenho horários para cumprir e ponho o carro no lugar de um residente e vou lá num instante e depois lá tenho uma multa, não é? Pronto. Portanto, eu também, para mim era muito fácil dizer, nós temos uma ideia que seria não ter zonas de residentes, portanto todas as zonas serem mistas. Alterava o cenário, nesta altura. Sim, os residentes... Passava tudo a zona mista? Os residentes poderiam estacionar naquela zona mista, mas porque há muitos lugares para residentes que não estão ocupados. Se nós passarmos no domingo vemos a quantidade de carros, de facto, efetivamente, de residentes que existem. Portanto, a maioria dos carros são pessoas que vêm para Torres durante a semana, provavelmente trabalhar. Como é que nós resolvíamos o problema? É, de facto, oferecer alternativas. Os tais parques de estacionamento à volta da cidade ou em zonas estratégicas dissuasores. Mas para isso também teria que haver transportes... Transporte urbano. Transporte urbano. O transporte urbano é fundamental. É a pedra de chave da mobilidade. E depois, então, os carros que precisem mesmo de vir, não é? Aí tinham mais algum... Agora, aquelas pessoas que têm que vir para Torres todos os dias para trabalhar, que no fundo é... Pronto. Se tivessem uma alternativa, não é? Poupavam dinheiro, poupava-se o ambiente e tinham até uma vida mais saudável, porque, não é? Porque a pessoa anda um bocado a pé ou pode... Essa transformação das cidades é uma transformação difícil, não é fácil, porque nós construímos tudo para os carros e agora de repente começam-nos a dizer mas o dióxido de carbono, agora o carbono temos que descarbonizar. E de repente temos que ter um conjunto de políticas e de medidas que vão mexer com o dia-a-dia das pessoas, até com a própria economia, e isso custa, porque nós não nos podemos esquecer que o combate às alterações climáticas mexe com a nossa vida diária, e com as empresas, e com a economia. Não é um combate fácil, nós não podemos continuar a fazer a vida que nós fazemos.
e de esperar que o planeta... Portanto, há que haver cedências, lá está o tal equilíbrio, o diálogo e ir impregnando todas as políticas que se vão fazendo com propostas de melhorar o nosso ambiente e a nossa cidade. Já falamos aqui de educação, da sua candidatura, já falamos de saúde, já falamos de mobilidade. É verdade. E agora vamos aqui a temas que no fundo acabam sempre a ser um bocadinho mais polémicos, nós nunca sabemos o que é que os candidatos, os pensamentos que eles trazem. Promotorres, por exemplo. O que é que fazia a Promotorres? Esse riso... Eu tenho escrito muito e falado sobre a Promotorres. Exatamente, por isso é que eu lhe coloco também esta questão. Vamos lá ver. A Promotorres, eu não sou fanático de que a Promotorres tenha que dar lucro, como já ouvi. Não, a Promotorres não tem que dar lucro. Agora, também não tem que dar tanto prejuízo, né? Pronto. Vamos lá ver. A Promotorres foi criada para fazer eventos e para fazer o Carnaval, que era organizado por uma comissão que nós conhecíamos bem, e depois a Feira de São Pedro, portanto, Promotorres para fazer esses eventos. Para agilizar os negócios, portanto, a contratação, para as coisas serem mais céleres e ser mais fácil organizar os eventos. Até aí tudo bem. Só que, entretanto, a Promotorres começa a desenvolver um conjunto de atividades que começam já a fugir um bocado àquilo que é promoção, não é? Promoção de torres. E temos o que temos, não é? Neste momento são 50 e tal funcionários com 1 milhão e tal de vencimentos, que ainda por cima não ganham ordenados mínimos, estão todos como assistentes operacionais, portanto nem sequer é uma grande valia ser da Promotorres, mais valia serem funcionários da Câmara. Funções de fiscalização, de estacionamento, do mercado, portanto, em que a Câmara investe, a Promotorres dá prejuízo, este ano deu 250 mil euros de prejuízo em 2020. Curiosamente, o assunto não foi agendado pela primeira vez na Assembleia Municipal. As contas de 2020 costumam ser agendadas e discutidas, até vai lá o representante da Promotorres falar e explicar as coisas. Este ano não foi. Diz-se que pronto, foi a pandemia, não sei o quê. Não, a pandemia não justifica tudo. A Promotorres dá prejuízo, por exemplo, no mercado, já antes da pandemia dá sempre prejuízo. A exploração do mercado dá prejuízo. A Promotorres neste momento está a ser segura pelo estacionamento. O que não é uma coisa boa nem saudável. Porque, sim, mas também temos aqui ter em conta que vivemos estes 2 últimos anos sem Carnaval, sem Feira de São Pedro, que eram grandes fontes de rendimento para a própria Promotorres. Exatamente. Ou seja, as despesas estão lá, não há receitas, não tem havido receitas. Exatamente, mas antes da pandemia a Promotorres já dava prejuízo. Sim, em 2019 52 mil euros. Sim, depois 80 e tal, pronto. Portanto, a Promotorres nunca foi muito saudável. Aqui o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que há que reestruturar a Promotorres. A Promotorres deve fazer aquilo para o que foi criada e deve ter uma gestão criteriosa e redimensionar os eventos para que não seja um encargo tão grande para o erário público. Porque o Carnaval, em Torres Vedras, não é coisas. O Carnaval somos nós, são os torrienses. Nós não precisamos de Promotorres para ter o Carnaval. Porque nós sempre, o Carnaval é uma coisa de Torres Vedras, portanto não é preciso, o que eu quero dizer é que não é preciso investir 1 milhão, 2 milhões para fazer um Carnaval, com 500 mil faz o Carnaval, nós fazemos o Carnaval com qualquer coisa, os torrienses fazem, portanto, ou seja, redimensionar as coisas para que o peso não seja tão grande e para que as receitas consigam pelo menos compensar. Porque a Câmara põe sempre centenas de milhares de euros na Promotorres, por exemplo, ao Carnaval, 300 ou 400 mil euros, só assim direto. O que significa que, se não pusesse aquele dinheiro, a Promotorres dava prejuízo. Não, a Promotorres pode não gastar esse dinheiro simplesmente. Evitar gastá-lo, redimensionar-se. Aquilo é uma empresa, se for gerida, enfim, se for gerida como uma empresa, pode redimensionar a sua atividade, mas pelos vistos não, é muito difícil não o fazer e eu penso que tem que ser repensada nesse aspecto. O Bloco de Esquerda é a favor de uma estrada, de uma nova via para Santa Cruz, ou é tudo, nesta altura, campanha eleitoral? Que é uma estrada que já é prometida há 20 anos, não é? Há mais de 20 anos. Eu não sou contra fazer-se uma estrada, mas é assim, qual é o objetivo da estrada? Não é? Essa é que é a grande questão. É agora a prioridade fazer uma estrada, porque toda a gente começou a falar nela. Todos os partidos falam nisso, não é? Exato. Eu pergunto, para quê? Para que é uma estrada?
para irmos ligar os eucaliptos às estufas, para irmos desenvolver a monocultura e a agricultura intensiva e sermos um concelho cheio de plástico que alimenta Lisboa e então dá para escoar os contentores, é para isso que queremos uma estrada. Então, mas Torres Vedras, eu Tudo conceito de bem. Torres Vedras é o maior produtor de produtos hortícolas. Mas não tem uma agricultura sustentável e nós precisamos desenvolver agricultura sustentável, silvicultura sustentável. E ao estarmos a alimentar a monocultura e a agricultura intensiva de estufa naquela zona, nós estamos a hipotecar o nosso futuro, porque nós temos praias magníficas, com passadiços, não é? E depois as pessoas vão nos passadiços. Mas se as pessoas saírem dos passadiços e forem um bocadinho para dentro, o que é que tem? Um rio a morrer, plástico e eucaliptos. E, portanto, é isto que nós queremos alimentar com a estrada? Tudo bem. Agora, se quisermos fazer uma estrada para promover, por exemplo, o turismo, e um turismo de natureza e um concelho mais saudável... Sim, também. A então, estrada também tem essa função. Mas aí então temos que ter uma... neste caso, as duas funções. Temos que ter uma organização do território nesse sentido. Temos que ter um PDM em condições para nós termos os espaços equilibrados, a floresta equilibrada, a agricultura equilibrada, no fundo, um concelho saudável. Portanto, a estrada, sim senhora, a estrada, mas para quê? Inserida em que ideia de concelho? Não é? Porque eu gosto de saber... Mas se for presidente, não faz a estrada para Santa Cruz? Não sei se faço ou não, eu tenho que ter um objetivo para fazer a estrada, não é? Eu prefiro perguntar para que é que serve a estrada, quais são os objetivos, não é? Se a estrada nunca se fez, porque é que agora se fala tanto na estrada? Costuma passar na estrada para Santa Cruz? Sim. Passa com alguma regularidade? Por exemplo, de manhã, onde, por exemplo, se vêem filas intermináveis ali à localidade de Gibraltar, onde... Porquê é que não se faz uma estrada das Palhagueiras para o Machial? Porquê é que da A8 para o interior? Porquê é que ela tem que ser para o litoral? Porque beneficia, neste caso, o turismo. Acho eu, beneficia o turismo e beneficia... Exatamente. Então, se nós queremos desenvolver o turismo, nós temos que construir uma zona litoral saudável e nós não a temos. E ao construirmos a estrada e ao mantermos o PDM como está, e esta ideia de que estamos a alimentar Lisboa e somos muito ricos porque temos uma agricultura muito potente, a estrada está a fazer parte de um projeto que não está a agradar muito em termos de médio prazo, porque as toneladas de fertilizantes que estão a ser postos naquelas terras, estão a dar cabo das terras, né? Porque as terras de estufa e de eucalipto estão a ir para o rio está coberto de uma vegetação, a vegetação está a matar a vida no rio, o rio está a morrer. Depois estão-se a construir barragens, porquê? Porque não há água e, portanto, para a rega, estão-se a construir barragens no rio, o rio não circula, perde a vida, o rio não vive. Andam-se a construir lagoas, ali na zona da Silveira há uma lagoa enorme, estão-se a construir lagoas, porquê? Por causa da água. A água é um recurso precioso e, portanto, como é que é a água? É isto que nós queremos? Portanto, a estrada tudo bem, mas é uma estrada para nós termos um concelho mais saudável, para promovermos o turismo e para as pessoas irem para Santa Cruz e para aquelas zonas, usufruir daquelas zonas, da natureza, das quintas, das vinhas, ou é uma estrada para caminhões carregarem os legumes para a A8 e nós ficamos um concelho de plástico. Portanto, as obras, na minha ótica, têm que se inserir em estratégias, em objetivos, o que é que nós queremos para o concelho. Não sou contra as obras, mas elas têm que ter um propósito. Para que é que eu quero aquela obra? Portanto, a estrada, sim senhor, mas dentro de um objetivo global que tem que ser pensado. Pelo menos há um traçado aprovado em Assembleia Municipal. Claro, mas se ele nunca se fez é porque também não era assim tão preciso, não sei. Mas agora foi aprovado recentemente. Claro, porque começaram a falar na estrada e então toda a gente agora faz a estrada, não é? A minha pergunta é para que a estrada? Se for Presidente vai ter que fazer, já está aprovado. Ela já está aprovada? Já está aprovada. Ela e muitos outros projetos Agora que estão aprovados. Na área social, eu vi no seu programa aumentar e prolongar os apoios sociais. Principalmente devido a esta situação da pandemia, há aqui a tentativa de um reforço mais, de um grande reforço, neste caso, à área social, por parte do Bloco de Esquerda. Sim, eu penso que sim. Nós sempre na Assembleia Municipal sempre nos batemos por isso, por prolongar os apoios, por reforçar, porque se percebe que há muitos problemas em relação à pandemia e ainda vai haver. Não é só o pequeno comércio, também os jovens, o emprego precário, houve muita gente que perdeu o emprego.
há famílias com dificuldades e, portanto, há comerciantes com dificuldades. Eu penso que os apoios têm que ser reforçados e têm que ser, para nós conseguirmos levantar a cabeça fora d'água, não é? Portanto, não julgar que a pandemia acabou e está tudo bem, que não está, não é? E falámos há pouco, o comércio fechou, muitos comércios fechou, muitos funcionários foram despedidos, o desemprego leva a que depois as empresas possam oferecer condições mais voláteis de contratação e, portanto, tudo isto precisa de um incremento, não é? Não precisa de um apoio forte à área social. Alimentação também, etc. Sim. Tem sido produtivo o trabalho feito na área social por parte do município? Eu acho que é muito pouco, não é? Muito pouco. Se nós virmos o orçamento da Câmara, nos tais 60 milhões, nós temos cerca de 2 ou 3 milhões na área social. Sem contar com as escolas, também contam com uma área social, mas pronto, a construção das escolas. Tirando as escolas, a área social, né? Gastamos, por exemplo, na última vez que vi, 200 e poucos mil euros em apoios a rendas para jovens, que é irrisório, não é? Habitação social temos muito pouca e, portanto, a área social da Câmara, e é uma área onde se pode fazer muito, mas com um comportamento proativo, que é não estar à espera que as pessoas vão pedir apoio, não é? Sair para a rua, apoiar-nos nas freguesias e fazermos um levantamento de quem é que está a viver mal, quem é que tem casas degradadas, quem é que está sozinho em casa, quem é que precisa, não é? Não é estar a gabinetes sentados com estou assim e tal, então o que é que diga-me lá? Não, sair, não é? Os presidentes de junta, as juntas de freguesia podiam ter gabinetes de apoio social às suas populações. A Câmara tem não sei quantos centenas de milhares de funcionários, as juntas de freguesia têm um, não é? Podiam ter mais algum, não é? E, por exemplo, ter o apoio aos idosos que precisam de aceder ao computador para falar com o médico de família, para uma receita, em vez de terem que ir para o centro de saúde, comprar medicação, fazer um levantamento de quem é que tem problemas alimentares, quem são os miúdos que precisam de material escolar, quem são as pessoas, as famílias que têm a casa a chover, portanto... Isto, no fundo, é reforçar os serviços públicos também. Reforçar os serviços públicos e reforçar também as freguesias, porque as freguesias estão na primeira linha e sabem e conseguem fazer esse levantamento. Se tiverem esses recursos, em vez dos recursos estarem centralizados em Torres, poderem estar descentralizados nas juntas para fazer esse trabalho social com as instituições, com as IPSS, com as associações locais, com as juntas de freguesia, com as assembleias de freguesia, e até esse levantamento de necessidades sociais do Concelho evitaria à Câmara de andar a pagar estudos de centenas de milhares de euros para saber, por exemplo, quantos imigrantes há, como foi feito há pouco tempo, ou quantas casas há degradadas, porque os dados são fundamentais para as políticas. Se nós tivéssemos descentralizados alguns serviços da Câmara, nós tínhamos um retrato muito real do nosso Concelho e podíamos depois tomar outro tipo de decisões. Porque nós, muitas vezes, se calhar, não tomamos decisões porque até nem conhecemos a realidade. Mas se nós conhecêssemos bem a realidade, quantas famílias são, quantas dificuldades são, dava para fazer políticas ligadas ao real das pessoas. Se nós ficamos nos gabinetes, fazer estudos encomendados a empresas que vêm de fora, nós ficamos sempre sem saber o que é que se está a passar, não é? Falou aí no apoio das freguesias, ser importante para os cidadãos, mas não concorrem às freguesias todas. O Bloco de Esquerda não só concorre a uma freguesia, mas nós assumimos que não concorremos porque não conseguimos fazer listas nas freguesias. Não inventamos nada, é o que é. Há várias razões para isso. Para já, o Bloco é um partido muito recente e tem muito pouca projeção em termos mediáticos. Temos um deputado municipal e, portanto, não somos autarquia e, portanto, não estamos em todo o lado, as pessoas não conhecem. Depois, em Torres Vedras existe, eu não diria medo é uma palavra muito forte, mas existe alguma relutância das pessoas darem a cara por projetos da oposição. E nós falámos com muitas pessoas, eu tive muitas pessoas que me disseram que vão votar em mim, vale o que vale, mas pronto, gostam do Bloco, mas que não dão a cara. Pronto. Apoiam se houver, sim senhora, mas... Sente esse medo nas pessoas? Eu não chamaria medo, não é? Eu chamaria mais... receio? Um receio de não comprometer algo na sua vida pessoal. É o do género, eu apoio-te, mas eu não estou cá. Mas não me chega à frente.
Pronto, e isso é um bocadinho uma cultura um bocado torriense. Nós somos torrienses, sabemos que há esta cultura do torriense, que é, se houver alguém que avança, a gente vai. Mas, isto também tem a ver um bocado nós somos um conselho muito conservador, não é? Nós somos muito conservadores, gostamos pouco de mudanças e mesmo quando há problemas, nós preferimos manter as pessoas que dão problemas do que estar a fazer grandes mudanças, porque antes vale mais de ter o... Pronto. E isto depois repercute-se muito nas freguesias, não é? A Câmara é uma máquina, não é? Que está em todo o lado, tem um orçamento gigante e, portanto, há sempre obras e negócios a fazer com a Câmara, não é? Porque aqueles milhões todos depois são gastos em empresas, não é? Há as licenças que são precisas para ter um negócio, para fazer uma coisa no quintal eu preciso ter uma licença, para ter uma vaca preciso ter uma licença, preciso ter... está nas boas graças, no fundo, do poder vigente, não é? E as pessoas não têm essa independência financeira, talvez, ou à vontade social e familiar e económico para aparecerem como candidatos de um partido da oposição. E é por isso é que a oposição tem muito mais dificuldades em ter listas, não é? Da lista para a Junta de Santa Maria, São Pedro e Matacanhas, qual é o objetivo dessa lista? Vencer também? Eu penso que sim, mas eu penso que a lista até tem boas hipóteses de eleger elementos para a Assembleia Municipal e poder até marcar a diferença, porque basta não haver maioria absoluta para depois haver mais diálogo entre as pessoas, não é? Vamos supor que o PS não ganha com maioria no dia 26 e que o Bloco elege um deputado. Poderá ser um parceiro? Um vereador. Um vereador, perdão. Eu estou com os deputados hoje. Que elege um vereador. Sim. Poderá ser um parceiro do Partido Socialista? Eu não sei. A nível nacional já houve essas coligações. Eu não sei. Eu penso que tudo depende daquilo que tiver em cima da mesa. Porque, repare, o Bloco de Esquerda concorre com um programa. Não é com um programa. As pessoas que votam no Bloco votam naquele programa. Portanto, eu não iria para a Câmara rasgar o programa que tenho e fazer as coisas, não é? Portanto, teria que haver um diálogo, teria que haver um encontro. Se dentro da proporção de forças e da relação de forças fosse possível que o Bloco tivesse propostas suas... Eu disse há bocado o PS, como podia ser o PSD a Sim. ganhar E o outro partido, falemos no outro partido, acolher essas propostas e depois contrapor e conseguíssemos encontrar-nos, podíamos ter uma coligação, por exemplo, por projeto, por exemplo, por orçamento, por exemplo. Não é preciso ter uma coligação no sentido de ter vereador com pelouros, etc. Portanto, pode haver um entendimento por projetos, por linhas de ação, não é? Portanto, tudo é possível. Eu sou uma pessoa que gosto de dialogar com toda a gente e não ponho de parte qualquer tipo de diálogo com quem quer que seja. E, portanto, as pessoas têm que compreender que os votos que o Bloco de Esquerda tiver são os votos naquele programa. E, portanto, nós não podemos andar depois a dizer o contrário. É mais fácil falar numa linguagem de esquerda do que noutro tipo de... Mas não... Se for um partido de direita é mais complicado fazer uma... Mas nunca se sabe isto... o mundo dá muitas voltas, não é? O mundo dá muitas voltas. Sim, até pode ser que as propostas do Bloco sejam aceitas num partido de direita. Não sei. É difícil por causa das razões de fundo, não é? Dia 27 cá estaremos para ver o que... Dia 26. Dia 26 já podemos ter uma luz sobre aquilo que poderá ser o futuro de Torrejada. Qual é o adversário, neste caso, que mais teme neste ato eleitoral? São 7. Sim. Pela primeira vez, o Jorge Humberto, lembro-me, e aqui vamos puxar a brasa um bocadinho à nossa sardinha Rádio Oeste, foi jornalista da Rádio Oeste durante muitos anos. Fundador da Rádio Oeste. Foi fundador da Rádio Oeste. Há 35 anos atrás foi um dos fundadores. E foi jornalista e assumiu muitas das vezes também esse papel de jornalista e aquele papel que nós muitas das vezes temos que fazer. E temos que perguntar quem é o adversário que mais teme, não é? Qual é aquele que mais respeita ou aquele que mais teme? Porque no fundo são 7 candidatos. Nunca num conselho como o nosso tivemos 7 candidatos a uma eleição. Portanto, isto é muita gente, não é? Portanto, isto vai haver aqui dispersão de votos, não vai haver dispersão de votos. Qual é o candidato que mais teme, para já? Eu vou ser muito sincero, isto não é uma resposta politicamente correta. Eu não temo ninguém,
Eu não tenho ninguém. Em termos políticos. Porque... Sim, pronto. Não tenho. Tem um objetivo, não é? Sim. Tem um objetivo. O nosso objetivo é termos mais força em Torres Vedras. Esse é um objetivo. Dentro dessa força, dialogamos com quem quiser falar connosco em termos das nossas propostas. Agora, em termos de resultado, eu estou perfeitamente tranquilo, eu não tenho problema nenhum com os resultados. Eu sei que se tem que falar de resultados e de objetivos. Eu não tenho problema nenhum porque eu tenho a minha vida, eu quero dar o meu serviço à política e à minha terra. E propus-me a isso. Não é? Pronto. Mas eu tenho a minha vida. Eu não vivo obcecado com resultados nem com pelouros. Eu não sou um profissional da política. Portanto, eu dispus-me a este serviço a Torres Vedras. Se Torres Vedras acolher, cá estarei. Se Torres Vedras não acolher, estarei na mesma, não em funções, se calhar, de vereador, mas poderei estar noutras lutas e estarei sempre noutras lutas. Portanto, os adversários não... Eu penso que o que há de assinalar nos 7 candidatos é a diversidade e a democracia a funcionar bem. E eu penso que é muito importante para Torres Vedras ter esta hipótese de escolha. Que é para as pessoas depois, mais tarde, não virem dizer outra vez que na mesa do café, lá a resingar, que parece sempre os mesmos. Não há alternativas. Nós temos alternativas num leque fantástico e, portanto, agora não dá para dizer que não vou votar porque é tudo o mesmo. Não, nós temos movimentos, partidos, ideias. Portanto, eu até vejo isso como uma coisa positiva. Eu acho positivo. Haver 7 candidatos, haver muitos adversários, haver muitas ideias. Eu acho isso bom. Eu acho isso ótimo. É bom. Também é como o Jorge diz, está cá não por uma guerra política, está cá por um objetivo. O objetivo, já falamos sobre ele, é vencer, não é? Sim, é vencer. Espera vencer? Sim. Sinceramente, espera ganhar. Não. Há aqueles candidatos que dizem assim, eu vou vencer, mas depois... Não, eu gostava de ganhar. Gostava. É difícil, sabemos nós. É muito difícil. Mas se fosse eleito... Para um partido como o Bloco de Esquerda? Sim. Mas sim. não é impossível, não é? Não é impossível. Não é impossível. Mas aumentar a votação para nós e os eleitos, isso é que era fundamental. Ganhar mais força. Foi importante no último mandato terem um deputado municipal? Muito importante. Muito importante não só para o próprio Bloco de Esquerda, mas também para as pessoas do Bloco de Esquerda, porque o Bloco é um partido cooperativo, nós fazemos equipas de trabalho e, portanto, para nós próprios também ter um deputado é como se todos nós fôssemos esse deputado. Preparamos as coisas, lemos, discutimos e isso prepara-nos muito para o trabalho político. Ter um deputado é quase como estarmos lá todos também. Porque também lemos os orçamentos, também lemos as coisas, também lemos as propostas, pensamos em propostas, trabalhamos numa equipa. No fundo, nós já somos uma equipa de deputados e de vereadores que está a trabalhar, não é? E isso é muito importante. Sim, no fundo, trabalham nos bastidores, não é? Sim, dá muito trabalho, a política dá muito trabalho. Eu nunca fui dessas pessoas que diz que se os políticos... Não, a política dá muito trabalho. Ter ética na política ainda dá mais trabalho. Uma das grandes guerras que vocês tiveram ultimamente foi Ruuna. É verdade. Estiveram ali com uma grande guerra em Ruuna. Já resolveram? Esperam resolver? Não fomos nós, foi a população. Sim, no fundo, a população, mas com um apoio e com uma presença constante do Bloco de Esquerda. Sim, o Bloco de Esquerda apoiou bastante as pessoas porque pareceu-nos uma luta muito justa e para mim até foi surpreendente, tantos anos depois do 25 de Abril, ainda ver um grupo de pessoas sair à rua e amarrarem-se às árvores, enfrentarem a GNR, meterem uma sirene a tocar quando chegaram as carrinhas da empresa para começar a obra e a obra parou. Eu achei isso fantástico porque dá esperança no futuro, não é? Quando nós dizemos que as pessoas não se empenham e não querem saber das coisas e deixam andar e depois nós vemos um grupo de cidadãos espontaneamente de várias cores políticas, fazer isso para nós, eu penso que aquela subestação, aquilo não é nada, não é? Aquilo foi um erro, pronto. Não foi com má intenção que a Câmara Municipal deixou passar aquilo. E depois temou, que é o erro lá está das maiorias e das pessoas que é não ter a humildade de dizer assim, pronto, erramos, vamos aqui ver uma maneira. Não, teimar nos erros é o pior que há. Se for Presidente da Câmara, baixa o valor da água no concelho? Uma das coisas que eu faço é transformar a tarifa social em automática, porque há 4.000 pessoas, famílias, em Torres Vedras que não têm tarifa social da água porque a Câmara não quer, simplesmente acha que é
são pessoas que têm a tarifa social da eletricidade e depois não têm a tarifa social da água porque os serviços municipalizados exigem não sei quantos documentos e que a pessoa vá lá dizer e tal e apresentar. Portanto, essa seria ou seja, tornar a água mais justa. Não é baixar o preço da água, mas torná-la mais justa em termos de escalões, etc. As famílias numerosas, por exemplo, uma família com 4 pessoas gasta mais água do que uma pessoa que vive sozinha, mas aquelas 4 pessoas podem gastar individualmente menos água que essa pessoa sozinha. Mas essas 4 pessoas pagam mais porque vão subindo de escalões. Por exemplo, também temos uma ideia que é a situação do consumo mínimo, ou seja, a água é um bem de todos. Não é um material que esteja à venda, não é? Embora às vezes pense nisso. E deve ser pública. E é por isso é que eu acho que os serviços municipalizados são muito importantes manter, e é por isso lá está o diálogo com forças, por exemplo, que defendam a privatização de serviços públicos. Para nós é impossível, não há esse diálogo, connosco não é um diálogo, não é? São duas línguas diferentes. Baixa taxas também? Lá está, justiça As taxas, social. não, taxas de... Justiça social, sim. Por exemplo, aquelas taxas, a taxa mínima do comerciante que não gasta água e depois paga um mínimo de água que não consome, penso que isso é obviamente uma coisa, a pessoa pagar água que não consome, não sei. Mas eu estava a falar no consumo mínimo, ou seja, todas as pessoas terem o direito de ter X de água, o suficiente para a sua sobrevivência. E essa água nunca ser cortada. É um direito que as pessoas têm, ter essa água em casa. X metros cúbicos para beber, para se lavarem e para fazerem a sua alimentação. Que é o consumo mínimo de água garantido para todas as pessoas. Não faz sentido nenhum que a água, sendo o bem que é, as pessoas não têm dinheiro para pagar a conta da água, fica sem água. Mas como é que se deixa uma pessoa sem água? Não pode. Portanto, eu em termos da água ia mais por aí, por mais justiça social, do que propriamente baixar e subir os preços. Talvez criar um sistema mais justo mediante os rendimentos das pessoas e o número de agregado familiar e garantir mais apoio às pessoas mais desfavorecidas em termos do acesso à água e do preço da água. Todos nós sabemos que agora, quando começou a pandemia, o município baixou as taxas de EMI em 0,5. Mantinha ou baixava ainda mais? Depende a quem se vai baixar o IMI, não é? Se nós baixarmos o IMI a grandes empresas, não é? Depende. Eu, em termos de impostos, eu acho que o mais importante é gastarmos bem o dinheiro dos impostos. Acho bem que nós tenhamos a derrama na taxa que temos, acho bem que apostemos, por exemplo, na taxa de passagem também o máximo. Mais justiça nos impostos também me parece importante, portanto, ter em conta os rendimentos das pessoas, das empresas, haver alguma progressividade, parece-me importante. E, portanto, o IMI não é propriamente um imposto muito querido, não é? Mas também estarmos a baixar o IMI por exemplo, grandes empresas e em grandes mansões ou em grandes fortunas também não me parece nada. Se baixasse o IMI seria para as pessoas que têm menos rendimentos, não é? Propõe-se também democratizar a cultura no concelho. É verdade. O que é que isso significa, não é? Sim. A cultura ser de todos, ou seja, a cultura não ser decidida por um grupo de iluminados, não é? Mas ser decidida por todos. O que é a cultura? O que é que nós queremos? O que é que queremos fazer? Isso é democratizar a cultura. Portanto, criar um Conselho Municipal de Cultura na cidade e nas freguesias, com os artistas, os criadores, as forças vivas, as associações, a população, para definir as políticas de cultura para Torres Vedras. O que é que nós queremos? Queremos grandes espetáculos? O que é que nós queremos, não é? Como é que vamos... Portanto, as políticas de cultura serem decididas pelas próprias pessoas. E depois uma outra vertente, que é as próprias pessoas serem atores de cultura, haver espaços e possibilidades das próprias pessoas desenvolverem artisticamente, como artistas. Portanto, quererem fazer qualquer coisa e serem apoiados nisso. Por exemplo, num espaço, um jovem quer fazer uma banda, ter um espaço, uma pessoa quer criar, portanto, ter espaços e possibilidades das próprios torrienses serem atores de cultura.
E depois ter a vertente de fruir e ter uns espetáculos aqui e ali, mas essencialmente a cultura é uma cultura que vem de dentro das pessoas, não é? Nós temos muita gente em Torres Vedras muito válida que faz muitas coisas e nós precisamos de as apoiar. Muitos jovens também, nós não temos grupo de teatro, é muito complicado, temos teatro, temos bandas, temos, portanto, também ser a Câmara a municipalizar tudo, o grupo de teatro municipal, o grupo de orquestra municipal, não sei o quê, a cultura também tem que ter a liberdade e tem que ser espontânea. Agora, a Câmara pode criar condições para que isso aconteça, porque, por exemplo, é difícil fazer a gestão financeira e organizacional de uma associação. Há muitas associações que fecham porque aquilo dá montes de chatice. Ora, a Câmara pode não patrocinar a associação para ela fazer o que quiser, mas pode, por exemplo, ajudar a associação a manter-se do ponto de vista administrativo, digamos assim, para os carolas poderem depois fazer as suas coisas. Pronto, e a mesma coisa os artistas, em começo de vida, querem fazer projetos, a Câmara pode apoiar nesse sentido. Portanto, é essa a democratização na decisão e na participação. Também querem um conselho mais amigo dos animais, não é? Pois, isso é uma luta do Bloco há muito tempo, as condições dos animais. Nós temos, se defendemos a natureza e os animais selvagens, livres, digamos assim, em natureza, é óbvio que defendemos, temos que ser mais amigos dos animais. Nós temos que olhar pelos animais domésticos, mas também pelos animais não domésticos, que ficam esquecidos por essas aldeias fora, não é? Não são só os cãezinhos e os gatinhos, os nossos amigos de casa, não é? Que são os animais mas também todos os animais, todos, não é? Que há muitos. E, portanto, nós temos que ter uma política de defesa dos animais, do bem-estar do animal e, portanto, nós, por exemplo, nunca licenciaríamos qualquer espetáculo que utilize animais para divertimento ou para exposição e nem sequer para sofrimento, não é? Por exemplo, essa era uma delas. Para as pessoas com menos rendimentos ou não só, e por uma questão de saúde pública, serviços veterinários mínimos para as pessoas terem acesso e os seus animais terem saúde e serem saudáveis, porque isso também é uma questão de saúde pública. As políticas, de facto, de defesa dos animais em todo, de condições de vida e contra os maus tratos, a adoção responsável, esterilização, pronto, todas essas políticas que são importantes num concelho e com gente civilizada, não é? Nós estamos aqui há 1h15 na conversa, uma conversa agradável, simpática, sabendo e querendo saber naturalmente quais são as propostas de cada um dos partidos. Hoje ficamos aqui a saber as propostas do Jorge Humberto e, neste caso, do Bloco de Esquerda. Estamos praticamente no fim da nossa conversa. Poderíamos estar aqui a noite toda a falar sobre propostas e sobre o nosso conceito. Mais coisas para dizer. Mas estamos com 1h20 para cada partido, é o que estamos a dar. Certo. Eu sei que havia muitos mais temas para discutir, mas penso que essencialmente tocamos nos principais temas do nosso concelho. Jorge, se no dia 26 ganhar, vai festejar aonde? Pode saber? No Bloco de Esquerda. No Bloco? Estamos no Bloco. Pronto. Temos lá uma mesinha com os petiscos, se lá quiserem aparecer. Pronto, vamos aparecer com certeza, porque aqui na Rádio Oeste, RTV ON e Torres Vedras Antiga, todos em parceria, estamos a levar estas entrevistas. Vamos fazer no próximo dia 20 um debate com todos os 7 candidatos à Câmara Municipal de Torres Vedras, do qual o Jorge já foi convidado e aceitou estar presente. Lanço-lhe também o convite para estar presente numa transmissão que vamos fazer no dia das eleições, no domingo à noite, num espaço público aqui em Torres Vedras. Vamos receber toda a gente nesse espaço, vamos estar a transmitir para toda a gente e para todo o mundo aquilo que são as eleições autárquicas em Torres Vedras. Desde já está convidado também para aparecer. No final, ganha, perca ou empate, está convidado para aparecer. E agradeço. E também para fazer uma análise aos resultados. Jorge, para aquela Câmara, 1 minuto, no fundo, para deixar uma mensagem àquelas pessoas que, nesta altura, ainda estão indecisas, porque nós sabemos que aqui temos quase 50% de indecisos, não é? Poderá ser também, porque não, aqui os indecisos importantes, uma palavra, ou não, e no fundo, para toda a gente em geral. A palavra que eu gostava mais de dizer, para além de que votar é importante, mas eu penso que as pessoas sabem que votar é importante,
às vezes projetam na política algumas frustrações. Mas eu penso que o mais importante são as pessoas se afirmarem socialmente e civicamente. Num grupo de teatro, numa associação, num partido político, numa junta de freguesia, eu penso que os torrienses precisam de sair de casa e de terem projetos para construirmos um melhor concelho. Seja onde for. Eu acho que a ação cívica das pessoas, seja onde for, é muito importante. Não é só o voto, é participar na construção de Torres Vedras, intervir, criticar, apresentar soluções, coisas positivas, seja onde for. Porque é na vida associativa, na vida dos partidos, é na vida do convívio entre as pessoas que nós construímos um concelho melhor. Não é só no dia das eleições, é depois nos outros 4 anos. E era essa a mensagem que eu queria. Gostava de ver os torrienses mais engajados numa vida mais ativa socialmente, menos enfiada nas redes sociais a escreverem coisas, contra mim falo, e a participarem mais na vida de todos nós, cara a cara, rosto no rosto, com pessoas que pensem como nós, a desenvolver projetos para Torres Vedras, seja em que área for, na música, há tanta coisa que nós podemos fazer. Era este o apelo que eu fazia a Torres Vedras, ao meu povo, no fundo. Nós somos todos povo de Torres Vedras. No fundo, somos todos torrienses, no fundo. Estamos todos a zelar para ter um concelho. Exato, queremos todos o mesmo, no fundo. Queremos o melhor para a nossa terra. Sim. Jorge Humberto, muito obrigado por ter estado aqui nesta noite, onde ouvimos as propostas do Bloco de Esquerda. Muito mais haveria para conversar, iremos com certeza falar muito mais ao longo ainda desta campanha, e não só, e daqui para a frente. Teremos 4 anos para falar. Teremos 4 anos para falar sobre aquilo que é o nosso concelho. Muito obrigado por esta hora e 20 minutos que estivemos aqui à conversa. As propostas do Bloco de Esquerda com Jorge Humberto, que é o candidato à Câmara Municipal de Torres Vedras, para o próximo dia 26, no caminho para a grande noite das eleições de 26 de setembro. Entrevistamos hoje, como disse, Jorge Humberto, candidato do Bloco de Esquerda. Amanhã, a partir das 21 horas, vamos estar com a 4ª entrevista dos 7 candidatos. Vamos estar com Sérgio Cipriano, candidato da CDU, também à Câmara Municipal de Torres Vedras. A partir das 21 horas, marcamos encontro aqui no Facebook da Rádio Oeste, da RTV ON e também da Torres Vedras Antiga, para levarmos tudo aquilo que são as propostas da CDU para o próximo ato eleitoral de 26 de setembro. Para todos, uma grande e ótima noite. Muito obrigado. Até amanhã.